Queridos amigos Luz do Mundo e Céu da Terra, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Dario Bueno e também sou conhecido como Burro. Fui vereador em Jacareí, cidade do interior do estado de São Paulo. Como sempre começamos nossas conversas, bem-aventurado é o povo, cujo Deus é o Senhor, Salmo 144. E a grande promessa do Evangelho: se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, nada lhe será impossível. E presente de um grande amigo meu, Oséias capítulo 4, versículo 6, por falta de conhecimento foi destruído meu povo. A gente sempre fala sobre fé e política, né? E política entendo como cuidar da cidade, né? E fé para vocês, que eu apresento para vocês, é a definição que eu retirei da República, um tratado sobre política, né? De Platão, né? Que ele afirma que fé é uma das etapas do conhecimento. Então, fé é você transitar do visível para o invisível, né? E assim, a gente vê, né, que os assuntos são, né, assim, são muitos, né? E eles abrem vários temas, né? E para facilitar a nossa conversa, eu quero iniciar uma nova série com vocês, né? Que eu, assim, por conta do desastre de Mariana, eu vou chamar de 33 tons de lama, né? E aí, assim, esses 33 é referente aos partidos, né, que serão habilitados a concorrer às eleições municipais de 2016, né? Então, o Brasil tem 33 partidos, né, 33 siglas partidárias, né, que estão devidamente registradas, e assim, e vão lançar candidatos, né, seja para prefeito ou para vereadores, né? Uns de maneira predominante, outros de maneira mais periférica por meio de coligações, né? E aí a gente precisa, né, assim, refletir sobre o que aconteceu em Mariana, né? Porque o Evangelho nos convida para vigiar e orar, né? Vigiar é você observar os acontecimentos, né, os fenômenos, as coisas ao seu redor, e orar é você refletir sobre elas, né? E aí, o maior desastre ambiental, né, assim, que temos registro no Brasil, né, está acontecendo diante dos nossos olhos, já aconteceu, né? E assim, e as estimativas mais otimistas, né, afirmam que a plena recuperação, né, do Rio Doce, né, aí demorará, aí com todos os esforços, né, aí mais ou menos 200 anos, né? É claro que toda essa perda é irreparável, né? Esse impacto, né, ele vai causar assim, o desalojamento, né, de várias pessoas, né? Pessoas que tinham sua vida toda, né, dedicada a uma atividade agropecuária, né? Tinham seus sítios, né? O investimento de uma vida toda de trabalho, né? Esses sítios serão estéreis, né, durante muito tempo, né? E aí a gente precisa somar esforços, né, para que essas famílias possam providenciar o seu sustento, né, com outras atividades econômicas, né? Ou se não, né, para manter a mesma atividade econômica, elas terão que se reestabelecer, né, recomeçar, né, em um outro lugar, né? Assim, queiramos ou não, né, haverá um êxodo, né, de muitas pessoas por conta da inviabilidade produtiva, né, do Vale do Rio Doce, né? Então, assim, a gente vê, então, assim, nós temos 33 partidos, né, siglas partidárias, né, porque mais tarde a gente vai, né, definir melhor, né, o que seria partido e o que são as siglas partidárias, né? Que eles, assim, eles não se diferenciam muito um do outro, né? Assim, nem de maneira ideológica, nem de maneira programática, né? Assim, nem no modus operandi, né? Nem nos seus compromissos, em nada, né? Isso causa uma decepção das pessoas, a pessoa se afasta, né? E aí a gente tem aí uma avalanche, né, de votos nulos, que praticamente assim, é a omissão, né, por conta da decepção, é a rejeição, né, ao processo eleitoral,
E isso, né, a gente está querendo, a palavra que prevalece sobre, né, o desastre de Mariana é a negligência, né? A gente percebe que o voto nulo é uma negligência da nossa parte também, né? Então, assim, apurando os responsáveis, né, seja da empresa britânica australiana, seja da Vale do Rio Doce, né, seja da prefeitura, né, seja de todos os setores envolvidos, né, assim, nós não podemos nos esquecer, né, da nossa parte importante de negligência que começa, né, no processo eleitoral, né. Eu falo isso com muita tranquilidade porque o Evangelho ele nos convida a sempre estar contestando as autoridades, né? Mas o Evangelho também ele é autocrítico, né? Você não pode tirar palha, né? Pretender tirar palha do olho do seu próximo se você não tira antes a trave dos seus olhos, né? Então é nesse exercício de autocrítica que a gente precisa ver, né? A gente vê aí serão, né? Assim, devidamente apurados os fatos, né? A gente tem a esperança que as pessoas tenham a punição, mas a recuperação, né, a vida que foi perdida, né, nesse desastre, né, a gente, depois do acontecimento, a gente só pode, né, viver numa atmosfera de choro, né, e ranger de dentes, né. Mas outras coisas podem ser evitadas, podem, mas a gente não tem uma cultura de prevenção, né, porque a prevenção, né, na nossa cultura, ela não faz heróis, né. E assim, e sem desconsiderar, né, a importância dos heróis, né, a gente vê muitas pessoas aí, e eu fico feliz, né, por ser brasileiro nesse momento, né, que as pessoas estão se mobilizando para ajudar, né, os moradores do Vale do Rio Doce, né. E as pessoas estão concentrando, né, claro, né, o ponto de entrega dessas doações, né, para a cidade de Mariana, né. Não só porque é a origem da tragédia, do desastre, mas como assim é a cidade mais importante da região historicamente, né? E assim, a gente fazendo uma pesquisa superficial, né, sobre Mariana. Mariana foi a primeira vila das Gerais, né? Depois a primeira cidade e pela sua alta produtividade de ouro, né, foi a primeira capital, né, de Minas Gerais, né? Só que, assim, fazendo essa recuperação desse valor histórico, de importância de Mariana, né, a gente precisa, diante, né, desse lastro, né, desse patrimônio histórico, a gente precisa analisar a atitude das autoridades neste momento, né. Agora, todo mundo está atônito, né, assim, e a gente vê reportagens do prefeito de Mariana pedindo para que não se encaminhe mais doações para Mariana, porque são muitas doações, né? Mas aí, né, a gente precisa ver que Mariana é o centro das notícias, né? Então, assim, é o Brasil inteiro que está se mobilizando, né? Teve, assim, uma notícia de um morador, né, de uma cidade do Paraná que mobilizou a sua cidade, né, o seu município, e ele mesmo transportou, né, do Paraná até Mariana, né? Assim, então, assim, eu acho que o prefeito ele não pode interromper essa boa vontade da população do Brasil todo, né? O que ele precisa fazer agora, como líder da cidade, né, e assim, e corresponsável, né, pelo desastre, né, ele precisa, né, assim, liderar, né, a distribuição dessas doações, né, para todas as cidades do Vale do Rio Doce, né? Então, assim, e a inteligência precisa estar atuando agora, né? Se o seu corpo de comissionados, né, e aí uma coisa que a gente precisa ver, né, que a gente elege um prefeito, né, mas a gente nomeia indiretamente vários comissionados, esses comissionados precisam atuar agora com inteligência, disposição e boa vontade, né, para, assim, unir forços com os comissionados de outras cidades, né, para atenuar, né,
o problema, o sofrimento dos moradores dessas cidades, né? Aí, assim, aí você tem outras cidades polos, né? Então, assim, Mariana recebe todas as doações, envia para Governador Valadares, né? E para Linhares, né? E essas cidades redistribuem outras cidades assim, de menor população que estão ali, assim, ao seu redor, né? Então a gente tem as regiões administrativas, as micro-regiões administrativas, né? E precisa ser feito isso, né? Não só isso, né? Você pode, se você não conseguir fazer isso sozinho, né? Com a mobilização da sociedade, você pode e deve, né, solicitar aí o apoio do governo do estado de Minas, né? O apoio do governo do estado do Espírito Santo, né? E assim, não só isso, né? O apoio, né, dos governadores de todos os estados, né? O apoio do Planalto, né? Nós somos uma união, né? Então a gente precisa ter essa dimensão de que o município é um ente federado, né? E isso, enquanto ente federado, a gente pode se articular com inteligência e ação, né? E deve fazer isso para não só atenuar o sofrimento diante do mal que aconteceu, né? Mas de prevenir, né, outras situações que podem causar, né, a mesma dor, né? A gente vê o país aí, assim, com vários desastres naturais, né? A gente está vendo coisas inéditas, né? Assim, não só as enchentes, que é erro de planejamento urbano, né? Mas a gente vê um volume maior de enchente em algumas regiões. A gente vê também ciclones, né? Coisas que a gente não tinha relato disso, né? Não era comum no Brasil. Então, cada vez mais, a gente precisa estar fazendo isso. A gente precisa ter um projeto de nação. Nesses 33 tons de lama, né? Se a gente considera que eles são indiferentes, né, entre si e os problemas da sociedade, a gente pode diminuir a nossa angústia, né? Assim, em vez de diminuir a angústia votando nulo e abstenção, que é uma irresponsabilidade e negligência da nossa parte, a gente pode fazer isso, ver os partidos, as siglas partidárias que lançaram o candidato a presidente na eleição nacional anterior, né? E, assim, votar nesses partidos, né? Que são 11, né? Aí eles preenchem aí vários espectros ideológicos, né? Assim, a gente precisa ter essa esperança, né? Então a gente tem essa variedade. Agora, competência, compromisso, né, deles, a gente vê que historicamente são indistintos, né? E aí, a partir disso, né, você, de 33 tons de lama, né, você reduz a 11 tons de lama, né? E aí fica mais fácil você vigiar e orar, né? E outra coisa, a gente precisa privilegiar muito, né, estar mais atento, né, na escolha do legislativo, dos vereadores, porque um bom legislativo, ele disciplina todo prefeito, né? E aí a gente precisa ter a nossa boa vontade, a nossa inteligência, acompanhar os fatos, né? Esperar que o judiciário e o Ministério Público cuide devidamente, né, do desastre, mas a gente não pode sobrecarregá-los com a nossa negligência, né? A gente precisa cuidar da parte política e escolher bons líderes, pessoas capazes, né, de promover, né, a URBS, né, cuidar da cidade, promovendo a URBS de acordo com a capacidade de investimento do município. E também não ficar dependendo unicamente, né? O prefeito de Mariana diz que 80% da receita do município provém, né, da Samarco, né? O município precisa ter outras fontes de receitas também, para não ficar refém, né, diante de fatalidades como essa. Cara, esse cara até para todos vocês, e a gente continua falando com respeito e doçura sobre esses assuntos de política, né, sobre a nossa vida. Até mais.